Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. 1189 semanas. Estamos aqui no projeto de toda semana examinarmos um capítulo da Bíblia até concluirmos todos os capítulos da Bíblia. E agora nós chegamos ao capítulo 7 de Mateus. E você vai poder ver aí na playlist os outros capítulos, a introdução a respeito do livro de Mateus, aí o capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e chegamos ao 7º capítulo. E esse 7º capítulo é o último capítulo que compõe o Sermão do Monte. Então Jesus, já falei, né, nos outros textos, Jesus ele fala às multidões, uma grande multidão, ele sobe no monte e ali ele profere diversos ensinamentos sobre muitos temas, algo realmente profundo que merece a nossa atenção. Então eu gostaria de falar mais uma vez, leia a Bíblia. Mais uma vez que eu falei, né, nos vídeos anteriores, leia a Bíblia. A coisa mais importante da sua vida é você se alimentar da palavra de Deus. Nada substitui a sua leitura diária, o seu meditar na palavra de Deus. Então, leia a Bíblia. Fica aqui minha advertência a você. E outra advertência, aproveitando aqui, se inscreva no canal. Por favor, se inscreva aí, deixe seu like, compartilha, comente, ative o sininho para você receber as notificações de quando o vídeo sair, que vai me ajudar muito, tá bom? E esse texto, o capítulo 7, Jesus ele vai tratar de algumas coisas e ele vai encerrar o Sermão do Monte. Então Jesus vai falar sobre o julgamento dos outros, né? A oração eficaz, a regra de ouro, a porta estreita, a árvore e seus frutos, verdadeiros discípulos, construir sobre alicerces firmes e, por fim, a reação da multidão com relação ao ensino de Jesus. Então, só nesse texto nós temos coisas muito preciosas que demandaria aí um bom tempo de nós examinarmos versículo por versículo, parte por parte, para aprendermos mais. Mas essa tarefa eu deixo com você na sua devocional diária. Aqui eu só vou dar assim umas pinceladas e algum aprofundamento num texto ou em outro. Porque, por exemplo, o primeiro versículo do capítulo 7, ele é bem polêmico. Olha só o que diz. Não julguem para não serem julgados. Eu estou usando a versão transformadora. E diz, não julguem para não serem julgados. E esse texto ele é usado de uma forma muito errada. Porque há pessoas que acham que nós não podemos julgar uns aos outros, né? Então, se você faz algum tipo de julgamento, sempre vai ter alguém falando assim, ó, cuidado, viu? Não pode julgar, não. A Bíblia fala, não julgueis uns aos outros. Não pode julgar. Jesus falou, e realmente está escrito aqui que Jesus diz para nós não julguem para não serem julgados. Mas a questão é que há uma interpretação errada desse texto, porque não leva em consideração o versículo 2. O versículo 2 diz assim, pois, olha só, essa partícula aqui muito importante, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. Então a advertência de Jesus não é que nós não devemos julgar, mas Jesus nos mostra que há modos de julgamento. E Jesus ele é contrário, está falando do modo errado de julgamento. Por quê? Aí o versículo vai falar, porque o padrão com que vocês medirem, vocês serão julgados. Então, quando nós emitimos um julgamento, nós precisamos ter um coração pronto para recebermos o mesmo julgamento de outra pessoa para conosco. Então a grande questão não é julgar, mas é o padrão de justiça nesse julgamento, porque se eu julgo, eu devo julgar com justiça perante o Senhor e esperando que eu receba o mesmo julgamento. E quando nós pensamos isso, nós queremos o quê? Já vem na nossa mente, misericórdia, graça, para com as nossas falhas, porque nós não queremos que as pessoas sejam tão rigorosas conosco quanto nós somos com elas. Mas a Bíblia deixa claro que nós devemos sim julgar, que o julgamento está certo, mas ele tem um modo correto. Por exemplo, João, capítulo 7, versículo 24, diz, por exemplo, não julguem de acordo com as aparências, mas julguem de maneira justa. Então veja, a Bíblia deixa claro, e isso em muitos outros textos, que nós precisamos julgar, mas não, por exemplo, segundo as aparências, mas
mas julguem de maneira justa. Então o julgamento ele deve ser feito de maneira justa, de maneira honesta, de maneira verdadeira, e não usando artifícios da mentira. Eu ouvi tal coisa, então eu logo fiz um juízo ali, eu logo fiz algum juízo de valor. Isso não pode acontecer. Por isso que para julgar é necessário maturidade, é necessário calma, é necessário reflexão, é necessário oração, mas nós podemos sim julgar, mas da maneira correta. E aqui o texto deixa muito claro. Por exemplo, a maneira correta é não julgar segundo a aparência. Então nós não podemos ver uma coisa e já julgar conforme a aparência, né? Mas nós devemos julgar de maneira correta. Então Jesus ele deixa esse ensinamento para a gente, lembrando que no capítulo 6 e no capítulo 5, Jesus ele tem feito uma advertência para que nós não venhamos a agir como os fariseus, como pessoas hipócritas. Lembra, Jesus fala, olha, não sejam como os fariseus que vão para, no capítulo 6 fala, né, que eles vão lá para a esquina, para orar, para se mostrar muito espirituais. E o versículo 7, Jesus continua, no capítulo 7, Jesus continua com essa linha de pensamento, e no versículo 7 ele deixa isso claro, ó, hipócrita. Primeiro, livre-se do tronco em seu olho, então você verá o suficiente para tirar o cisco no olho do seu irmão. Então nós precisamos deixar a hipocrisia. Primeiro nós precisamos tirar o cisco do nosso olho para a gente enxergar melhor o cisco no olho do nosso irmão e assim ajudá-lo a se recuperar, ajudar a tirar aquele empecilho na vida desse irmão. Então nós podemos sim julgar, mas ao modo correto. E aí, esse texto fala de muitas outras coisas, mas outro ponto que eu gostaria de chamar a atenção está no versículo 21. Esse texto ele é extremamente forte, porque Jesus está falando. Jesus está falando algo muito forte. Ele diz assim: nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aquele que de fato fazem a vontade do Pai, que está no céu. No dia do juízo, olha só a advertência de Jesus. No dia do juízo, porque todos nós estaremos lá nesse dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não realizamos muitos milagres em teu nome? Eu, porém, responderei, Jesus dizendo, né? Como ele vai responder essas pessoas? Nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedeceram à lei. Olha só que palavra forte. Jesus está dizendo que nem todos aqueles que diz que é de Deus, que acha que é de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou de Deus porque eu faço isso, faço aquilo outro, eu já expulsei demônio, eu vou na igreja, eu dou oferta, eu tenho Deus comigo, eu estou sempre com Deus. A pessoa muitas vezes fala isso, mas nunca lê a Bíblia, nunca ora, nunca busca uma vida de comunhão na igreja, mas diz que é de Deus, porque é a mentalidade dela, ela inventou isso. E essas pessoas estarão diante de Deus, diante de Jesus nesse dia. E dirá: Senhor, eu sempre tive o Senhor comigo. E Jesus vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Há outras traduções que dizem: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, Jesus, ele sabe quem é dele e quem não é. Então, mais importante do que eu ficar falando que Jesus é meu, eu preciso saber se eu sou de Jesus. E nós só somos se tivermos uma vida, e aqui fala como, né? Uma vida de obediência ao Pai. E aí os próximos versículos, a partir do versículo 24, Jesus ele vai usar um exemplo de uma pessoa que constrói uma casa na areia e uma que constrói a casa numa rocha. Quem constrói uma casa na areia, quando vier os vendavais, quando vier a dificuldade, a tribulação, essa casa será destruída. Mas quem constrói a sua casa na rocha permanece firme. E aqui Jesus está trazendo ao nosso imaginário algo que acontece com o nosso relacionamento. Se a nossa vida está firmada na nossa ideia, na nossa compreensão de espiritualidade, na nossa compreensão de religião, é como se estivesse numa areia, não vai se sustentar no juízo final. Mas aquele que deposita a sua confiança em Jesus, que é a rocha inabalável, aquele que
entrega a sua vida a Jesus e clama a Jesus. Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, salva a minha vida. Jesus, me transforma. Essa pessoa está edificando a sua casa, a sua vida na rocha que é Cristo, e não será abalado no juízo final. Então nós precisamos estar atentos, porque aqui diz no texto, né, que quem pratica a obra de Deus, quem pratica os ensinamentos de Cristo, esses não serão abalados. Então, mais importante do que falar é uma vida de obediência. É uma vida que na prática demonstre compromisso com Deus, mudança de vida, arrependimento e confiança em Deus. Então, um texto fantástico. E no final, sobre a reação da multidão, fala assim: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Então Jesus, ele ensinava com autoridade porque ele é a palavra. Ele é Deus. Jesus tem autoridade sobre os céus, sobre a terra, por toda a eternidade, para todo sempre. Jesus, ele tem todo o poder. E essas multidões se maravilhavam. E você tem se maravilhado com a palavra de Jesus? Tem meditado? Você tem obedecido ao Senhor? Você está firmado na rocha ou firmado na areia? Essa é uma grande questão que nós precisamos meditar e nos colocar diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Que todos nós possamos confiar nesse Jesus que tem autoridade. Que Deus possa abençoar a sua vida. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo. Capítulo 8, hein?